Boa noite, meus irmãos. De fato, como o pastor Reginaldo falou, não temos escutado muitas pregações acerca do céu. Isso é uma pena, é uma perda muito grande, mesmo porque o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Temos uma ordem do Senhor para pensar nas coisas do alto. Agora, muitos se justificam dizendo: mas nós, como é que vamos pensar no céu se nós sabemos tão pouco acerca do céu? Aliás, Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está vendo? Nós não temos condições de saber nada sobre o céu. Esse versículo não está dizendo isso de jeito nenhum. Está sendo muito mal aplicado, porque no verso seguinte, Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que Paulo está dizendo é que o homem natural, ele não pode compreender as maravilhas do céu, nem as maravilhas terrenas que Deus tem para nós, muito menos as maravilhas celestes. Não ouvimos muito sobre o céu, não temos lido muito sobre o céu, porque, de fato, nós não temos entendido a importância dessa doutrina e criamos a ilusão triste de que a Bíblia não revela muito sobre o céu. A Bíblia revela muito sobre o céu. E a falta desse conhecimento da mansão celeste, de como será a nossa vida, de como estaremos lá, o que nós vamos fazer, das lembranças que teremos, da continuação da vida, dos aspectos que seguem, da proximidade e conexão entre os que estão no céu e os que estão na terra. A falta de tudo isso, que está na Escritura, não estou inventando nada, termina trazendo peso ao nosso coração, tirando de nós uma fonte enorme de consolo e uma motivação grande para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos pensar no céu a partir daquilo que a Escritura nos diz. E a Escritura diz muito sobre o céu. Não tem, evidentemente, tempo de compartilhar tudo, mas fazendo aqui uma propaganda que não tem nada, nenhuma intenção comercial, no canal do YouTube, todo mundo tem canal do YouTube, eu inventei também. Há algum tempo eu fiz uma série sobre o céu, são 27 ou 28 estudos sobre o céu. Então, dê uma olhada lá. Se eu não inventei muita coisa, é sinal que tem muito para falar sobre o céu a partir da Escritura. E eu acredito que tem base bíblica em tudo aquilo que eu compartilho lá. E deixo o desafio para os irmãos começarem a pensar, estudar e considerar os impactos da certeza celeste na nossa vida presente. À medida que conhecemos o nosso futuro com Deus, nós temos um grande impacto na vida atual, porque nós temos um destino mais claro, nós sabemos exatamente o que nos aguarda. Nós nunca mais vamos dizer, quando um irmão partir, for promovido para a glória, nós perdemos o irmão. Nós perdemos o irmão? Como é que você perde alguém que você sabe onde está, com quem está e o que ele está fazendo? Não perdemos ninguém. O endereço é certo. Houve uma mudança que para ele é fantástica. A nossa cegueira, a nossa ignorância, nós ficamos aqui lamentando, e às vezes dizendo: pô, coitado, irmão em Cristo, foi para o céu, que pena, foi para o céu. Imagina que coisa, né? Como os irmãos dizem que 2 crentes estavam voando, e lá adiante o piloto avisou assim: olha, eu lamento informar, mas uma turbina aqui parou. Mas fiquem tranquilos, porque com a outra a gente segue viagem. Os irmãos tranquilos, não, tá tranquilo. Lá adiante ele disse: olha, eu preciso dizer a vocês que a outra parou também. E agora não tem mais o que fazer. O irmão olhou para o outro e disse assim: irmão, eu acho que nós vamos para a glória. Eu disse: não diga uma desgraça dessa, não, meu irmão. Imagina isso. Então, às vezes nós não dizemos isso, mas parece que lá no nosso coração está isso. Não diga uma desgraça. Irmão, você vai estar com Cristo. Deus me livre, meu irmão. Vá você, eu não quero, não. Nós não entendemos a glória do céu. Mas eu espero criar no seu coração, a partir do nosso tempo aqui, o desejo de conhecer melhor o céu. Eu não tenho neto ainda, alguns de vocês têm, eu
Eu, sinceramente, tenho inveja de vocês, né? Porque eu acho que ter neto deve ser uma experiência fantástica, né? Para a gente estragar os netos. Eu acho que a gente termina estragando, porque neto é bom, você não tem que disciplinar mais e tal, você só curte, e quando chora, pega, que o menino é teu quando ele está... Enfim, deve ser uma experiência fantástica, mas nós temos uma netinha do coração, que é filha do nosso sobrinho, ele morou conosco um tempo, quando estávamos em Fortaleza, e casou, tem uma filhinha, Sofia, extremamente interesseira, me chama de avô, mas quando eu chego de viagem, ela pergunta logo, trouxe os doces do avião, porque eles dão aquelas balinhas, né? Então, eu tenho que guardar, inclusive, as balinhas do avião para dar para a Sofia. Mas a Sofia, quando era um pouco mais nova, aos 2 anos, a mãe dela desenvolveu com ela uma coisa que muitas mães desenvolvem. Quando ela feria o dedo ou caía, a mãe dava um beijinho e dizia assim, vai passar. E, às vezes, ela fazia isso com a gente ia, machuquei o dedo, ela, vai passar. Né? Bem interessante isso. Vai passar. Certa vez, um amigo meu, missionário, lá no norte do Ceará, ele machucou o dedo na porta da caminhonete. Estava com a mão assim, isso acontece, alguém bateu a porta com toda a força. E aí ele disse que a dor foi enorme, imagina isso, mas ele disse que mesmo naquela dor tinha uma coisa que consolava ele. Vai passar. Não tem dor que não passe. Então, enquanto ele gemia ali, ele ficava pensando, mas já passa, já passa. É tão bom saber que as dores vão passar. Nós não precisamos entrar num estado de negação das nossas lutas, mas também não precisamos negar o consolo que a palavra de Deus nos dá e dizer com certeza, vai passar. E quando passar e nós estivermos na presença de Cristo, não teremos nem lembrança das coisas passadas. O que nos aguarda é maravilhoso. Eu sei que às vezes temos uma tendência ao saudosismo, não é? Gosto muito de poesia. Tem uma poesia de Casimiro de Abreu que o título é Meus 8 Anos. Alguém lembra dessa poesia? Tem um poeta aqui também, né? Que ele diz assim, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que rios, esqueci uma palavra aqui, que rios, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra da laranjeira, debaixo dos bananais. E aí ele segue decantando aquela infância que os anos não trazem mais. A poesia é muito bonita, mas dá aquela saudade, né? Meu Deus do céu, os 8 anos, os 12 anos de idade, eu agora já descendo a ladeira, mais para lá do que para cá, e não volta mais o tempo. Será que o melhor já passou? Será que eu preciso ficar com esse saudosismo, dizendo, Senhor, foi tão bom quando eu era mais jovem e tal, mas foi bom enquanto durou. Passou, o tempo não volta, agora é aguentar a realidade, seguir, porque a idade chegou e o melhor da vida já passou. De jeito nenhum. O melhor de Deus para nós não passou. O melhor de Deus para nós está adiante. E nós não precisamos voltar nenhum dia. Um dia sequer. Eu sei que tivemos momentos melhores, tempos alegres, mas nada se compara com a glória que está por vir. A nossa alegria aqui na terra é apenas uma demonstração pequena da verdadeira alegria que teremos no céu. Nunca alguém na presença de Cristo vai dizer, que saudade que eu tenho, de jeito nenhum. Porque nós estaremos numa condição de glória incomparável. Incomparável. Alguns de vocês aqui são da época do pastor Isaías ainda, né? Acho que foi 2004, o pastor Isaías foi promovido para a glória, não foi isso? 2004, alguém lembra? Foi. Mas eu lembro uma situação que estava aqui, eu estava em Fortaleza, o pastor Isaías começou o tratamento em Fortaleza. Posteriormente fez a cirurgia, mas inicialmente ele foi para, não sei se era químio, alguma coisa, mas começou por lá, ainda sendo pastor aqui. E teve uma ocasião em que ele me chamou para fazer uma conferência, estava reunido aqui do lado, inclusive. Coincidentemente, ele estava chegando desse tempo em Fortaleza, praticamente no mesmo dia que eu também estava chegando, para fazer aquela
conferência. Já tinha uns dias que ele não falava com os irmãos, com a igreja, por causa da necessidade. Eu lembro as primeiras palavras que ele dirigiu para a igreja aqui nessa lateral. Vocês talvez não lembrem, não, mas eu, apesar dos meus 20 e poucos anos, ainda lembro de algumas coisas. Ele leu o texto de Filipenses, capítulo 3, as primeiras palavras foram essas: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Que esperança bendita para alguém que sabe que está doente, que esse corpo de humilhação está em decadência rápida, sem muita perspectiva, mas há uma certeza: vai passar. E quando passar, será infinitamente melhor do que tudo o que nós conseguimos experimentar nessa vida. Meus irmãos, o nosso texto, Apocalipse capítulo 21, vamos ler novamente, eu aqui na parte inicial, mas deixe-me ler rapidamente e cuidar para não me empolgar, porque senão eu vou pregar os 27 sermões todos aqui, né? E aí acho que não vai ser muito legal, vai cair gente dormindo, vai morrer gente, né? Igual ao Eutico. É bom porque vai para a glória logo, né? Tem essa vantagem. Porque lá em Atos o cara morreu e Paulo ressuscitou. Aqui, se morrer... Mas fique tranquilo, nós garantimos pelo menos um culto fúnebre bem animado, muita música. E o irmão vai para a glória muito feliz. Apocalipse 21, verso 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, porque a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que promessa gloriosa que temos aqui. Meus irmãos, a lição que eu queria deixar para vocês, talvez resumindo o nosso tempo aqui, é essa: nada neste mundo pode ser comparado à glória que nos aguarda no céu. Nada nesse mundo. E você pense aí, tem muita coisa interessante nesse mundo, e talvez muitos sonhos no seu coração, e talvez coisas que você diz: eu jamais vou conseguir determinada coisa, ou realizar determinado sonho. Nada que tenha nesse mundo, por mais empolgante e interessante que seja, se compara à glória que nos está reservada no céu. Nós estamos indo para o melhor. Glória celeste. Como é que esse texto de Apocalipse 21 nos ensina sobre essa incomparável glória que nos aguarda nos céus? Eu separei 4 verdades. 4 verdades em Apocalipse 21, de 1 a 4, que indicam que nada neste mundo pode ser comparado à glória que nos aguarda no céu. A primeira verdade é a gloriosa recriação de Deus. Essa é a primeira verdade que indica que nada nesse mundo pode ser comparado ao que está por vir. Verso 1, a gloriosa recriação de Deus. Vi novo céu e nova terra. Essa expressão significa que João está falando da totalidade da criação. Quando a Bíblia utiliza os extremos, de certa forma é uma figura de linguagem, um recurso estilístico para falar do todo. Por exemplo, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ao falar dos extremos, é a mesma coisa dele dizer: eu tenho autoridade em todo o universo. Houve tarde e manhã. Ao falar dos extremos, está dizendo que houve um dia completo. Okay? E aqui, quando João diz: eu vi novo céu e nova terra, ele está dizendo: eu vi algo completamente novo. Nada do que era velho.
é realmente uma realidade absolutamente diferente de tudo o que João tinha visto antes. Ele está falando da renovação completa da criação. No versículo 5, que nós não lemos, o próprio Deus, pela voz que vem do trono, ele confirma que nada da velha ordem sobrará. Deus há de renovar toda a criação, porque ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, de fato, o Senhor vai renovar completamente tudo aquilo que faz parte dessa criação. Por que que isso é necessário? Para que a cidade santa, Nova Jerusalém, desça do céu. A cidade santa não pode descer nesse mundo e nessa natureza caída que geme com o pecado. Então, antes que a cidade santa, Nova Jerusalém, desça do céu, note bem que João não viu a criação da Nova Jerusalém, ele viu a cidade pronta, porque a Nova Jerusalém é a morada de Deus. Deus é onipresente, e Salomão disse que nem mesmo os céus dos céus podem conter o Senhor, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o Senhor tem um local, tem um endereço, por assim dizer. Ele é o rei do universo, mas tem o quartel-general, tem o lugar onde a sua glória reside de maneira mais pessoal. O desejo de Deus sempre foi residir com o seu povo. Lá no deserto ele mandou construir uma tenda. A tenda, na verdade, era a casa de Deus, era para o povo olhar e dizer: esse é o endereço, aqui é onde a glória do Senhor está. Embora ele esteja em todos os locais, mas se alguém perguntar onde o Senhor mora, é aqui, essa é a tenda dele, a chamada tenda da congregação. Então, o desejo de Deus sempre foi habitar ou tabernacular o seu povo. O Verbo se fez carne e habitou. A ideia da palavra ali também é: montou a sua tenda. Então, essa ideia do Senhor está morando com o seu povo, mas Ele é santo, Ele não pode ter o endereço nessa criação caída. Então, precisa ser renovado todas as coisas para que a cidade santa, Nova Jerusalém, que é o céu presente. Quando falamos do céu, precisamos separar os termos. Geralmente, eu gosto de usar o termo céu presente. O que é o céu presente? O céu presente é o endereço atual onde os salvos em Cristo, os que saíram dessa vida, partiram imediatamente, instantaneamente, ausente do corpo, presente com o Senhor. Imediatamente, quando dá o último suspiro, quando o salvo dá o último suspiro nessa terra, ele dá o primeiro no céu. É instantâneo. Não tem sono da alma, isso é heresia, a Bíblia não ensina isso, é falta de entendimento da Escritura, é deixando esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Então, exatamente é isso que acontece. O salvo em Cristo deixa essa vida e vai para onde? Vai para o céu. O que é o céu? Sinônimo do céu, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, o que é a morada de Deus. Nova Jerusalém é o que é a capital do novo céu e da nova terra. Quando o Senhor transformar essa terra e o céu e criar a nova ordem eterna, tendo renovada essa criação, a cidade santa vai descer do céu como se fosse a capital dessa nova ordem santa e eterna, mas Deus habitando conosco. Ali a habitação perfeita do Senhor. Então João diz: eu vi o novo céu e a nova terra, essa renovação completa da criação. Ele vai ver essa cidade, a Nova Jerusalém. É tão interessante isso. Não sei se já pensaram, por que a cidade celeste, onde os salvos estão agora mesmo, tá? Caminhando, passeando, conversando, lembrando de nós, orando por nós. Espera aí, pastor, negócios de intercessão dos mortos e tal. Não estou falando de intercessão dos mortos como a doutrina errada do catolicismo. Eu estou falando, e tem base bíblica, de mostrar que aqueles que estão com Cristo, eles sabem dos eventos na terra e eles oram pelo que acontece aqui na terra. Depois pode olhar Apocalipse capítulo 6, onde os que estão debaixo do trono, eles estão orando, eles dirigem a oração ao Senhor e diz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas aqueles que nos martirizaram? Então, eles sabem que foram mortos, que a maneira como foram mortos,
sabem que os martirizaram, mataram, continuam vivos, sabem que a justiça ainda não foi feita, eles oram ao Senhor acerca de eventos na terra. Não é legal isso? Digo-vos que haverá mais alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quem falou isso? Jesus Cristo. Aí em Lucas capítulo 15. No momento ele fala da alegria dos anjos, mas no outro momento ele fala da alegria no céu diante dos anjos. Não são os anjos se alegrando. Tem mais gente se alegrando. Quem é que está se alegrando diante de Deus quando um pecador se arrepende? Os salvos em Cristo. Felizes, e como é que eles se alegram? Evidentemente, eles têm que saber. Tem que ter informação. Se eles estão orando, e se eles têm a memória, e eles têm, e se a identidade não se perde, e não se perde mesmo, eles continuam intercedendo pelos que ficaram, pelos que ouviram o Evangelho, pelos filhos queridos que não tinham entregue a sua vida a Cristo. E quando a notícia chega, eu não sei como é que chega, se é o WhatsApp celestial, se é a net santa, mas o fato é que há alegria no céu por eventos que acontecem aqui na terra. Então, irmãos, os salvos em Cristo estão exatamente nesse local, a Nova Jerusalém, e é interessante o fato da cidade da morte de Deus se chamar Jerusalém, por isso que está falhando, né? Vai trocar, meu irmão, o microfone? Deixa eu ungir esse aqui, que ele vai... Obrigado. Ok. Opa. Melhorou, né? Essa voz de Pavarotti tem que ter um microfone... Essa voz pavorosa. Então, amados, é curioso que a cidade santa, onde o Senhor mora, que, aliás, é descrita em Apocalipse, a muralha, as portas, as ruas, a praça, está tudo descrito aqui. Se tem uma cidade no céu? Tem, o céu é uma cidade. Mas como assim uma cidade? É uma cidade, você não sabe o que é uma cidade, não? É exatamente isso, né? É o que a Bíblia está dizendo. Às vezes a gente fica procurando informações que estão aí na frente. Alguns estudam Apocalipse 20 e dizem assim, aqui diz que o Senhor reinará por 1000 anos, Satanás vai estar preso por 1000 anos. O que significa 1000 anos? Engraçado, eu digo que significa 999 mais um. Pronto, é isso. É 1000 mesmo, é 1000, não é isso que está dizendo? É. Pois, por que eu vou procurar outro significado se está tão claro aqui? Cidade Santa. O curioso é, essa cidade santa tem o nome de uma cidade terrestre, Jerusalém. Na Escritura aparece, pelo menos nós conhecemos com essa 3 Jerusalém, né? A Jerusalém antiga, construída por Davi, a Jerusalém atual, que é uma reconstrução, destruída muitas vezes, mas está lá, e a Jerusalém celestial. Isso é mais uma indicação de que as realidades celestes não estão completamente desconectadas da realidade terrestre. Há uma cidade, a cidade no céu, a capital do novo céu e da nova terra, tem o nome de uma cidade que nós conhecemos aqui. E João, então, observa na sua visão esse novo céu e a nova terra, a recriação que o Senhor Deus faz. Quando lemos aqui a palavra novo céu e nova terra, alguns dizem assim, mas isso significa que nada do que nós conhecemos aqui vai continuar depois da morte, é uma separação, uma ruptura completa. Há alguns que dizem assim, você não lembra de nada, morreu, foi para o céu, não lembra de nada. Não lembra de nada? De onde é que vem isso? Que base bíblica nós temos para dizer uma coisa dessa? Não, é tudo novo, completamente novo. Sério? Não faz o menor sentido. Nem tem base na Escritura, nem faz sentido. Porque se é tudo novo, eu sou outra pessoa, eu não tenho memória, eu não tenho identidade, que sentido faz a obra de Cristo na minha vida? Como é que eu vou louvar o Senhor se eu não sei nem mais quem eu sou? Eu tenho que manter a minha memória. Eu tenho que saber que esse pecador perdido que ia para o inferno, é ele que está salvo. Eu vou me alegrar vendo outros. Então, claro, e não é somente por inferência, a Escritura diz, o rico
Lázaro, lembra o rico no inferno? Ele se lembrava dos irmãos? Ele lembrava quantos irmãos ele tinha. Ele lembrava que eles estavam perdidos. Ele viu Lázaro. Lá está Lázaro. Ah, era o mesmo Lázaro, era ele mesmo. Então, devia ter as feições parecidas. Claro, senão, como é que ele ia dizer, olha, peça para Lázaro. O nome, inclusive, não mudou. Diz, mas eu pensava que no céu ia mudar meu nome. Se você não gosta do seu nome, é melhor se acostumar logo, porque no céu, vamos continuar eternamente lhe chamando pelo seu próprio nome, né? Mas a Bíblia diz que vai ser dado um nome novo, não tem nada a ver com mudança de identidade, aquilo ali é absolutamente outra coisa que João está ensinando. Mas a ideia de que vai ter novo céu e nova terra não significa que não haverá nenhuma semelhança com o que nós temos e somos hoje. Alguns utilizam Isaías 65, 7 para dizer, está vendo? Não vai ter absolutamente nada em comum, porque Isaías 65, 7 diz assim, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Está vendo? Não tem lembrança nenhuma. É isso que Isaías está dizendo? Não. Absolutamente. Nós temos vários textos que mostram, por exemplo, a permanência da memória e da identidade. O que Isaías realmente está dizendo é que a ideia de não haver lembrança não é que não vai ter semelhança, não vai ter saudades. Ninguém vai lembrar do que foi passado e dizer, que saudade que eu tenho da terra passada, da vida. Ali era que era vida, agora olha aqui nessa tristeza, só tocando uma harpa angelical, num culto que não termina, a eternidade toda sentado e ouvindo o sermão. Onde é que tem na Escritura isso? Que o céu é um lugar chato, cinzento, sem graça, que ninguém faz outra coisa a não ser um culto interminável. Rapaz, quando o culto passa das 9, a gente já está imaginando um culto que não termina. Deve ser um negócio assim, absolutamente. O céu, onde os nossos irmãos estão agora e onde nós iremos também, pelo menos eu vou, se vocês não vão, resolva a sua vida. É um lugar vibrante, cheio de vida, cheio de interação, de comunhão, de trabalho, de estudo, de realização. É o céu. É tudo que é de bom que nós temos aqui, mas sem nenhum pecado. Imagina isso. Tudo que nós temos de bom nessa vida é apenas um tira-gosto, é só para você sentir o que que são as maravilhas do céu. É um lugar cheio de vida. É tão bom que nós não vamos lembrar com saudade. Não é que nós vamos apagar a memória, é que nós não teremos nenhuma ponta de saudosismo por aquilo que ficou. Às vezes nós pensamos nos nossos irmãos que estão no céu e dizem assim, poxa vida, seria tão bom se ele estivesse aqui. Eu tenho absoluta certeza, se você pudesse falar com ele, ele ia lhe dizer, você está louco, é? Você quer o meu bem? Então, por que você está querendo que eu tivesse aí? Não, eu gostaria que você que está perdendo. Você que está perdendo. E quando nós chegarmos na presença do Senhor, e formos saudados pelos nossos queridos que já estão lá, e eles vão nos receber na chegada, está escrito em Lucas 16, nos portais do céu vão ter os amigos aguardando. Imagina a alegria, a reunião, né, chegando no céu, e quando anunciar no alto-falante celestial, está chegando o pessoal do vale aí e tal, está lá, pastor Isaías, o pessoal, eu sei quem é e tal. Imagina a alegria, né, nos portais do céu, nós chegando, e aquela satisfação, o reencontro, o abraço, e os que já chegaram, espera aí que eu vou fazer um tour, vamos conhecer a Cidade Santa. Vamos dar um mergulho aqui no rio da água da vida, deixa eu te mostrar a árvore que estava lá no Éden, ela está aqui, mesmo, tá, vamos olhar, está bem aqui, sério, está no centro da praça, é uma praça lindíssima, e essa árvore está lá, vamos lá, e mais adiante você vai ver uma luz grande, o que? Aquilo é o trono de Deus, está vendo a luz? É o trono de Deus. Não sabia que era tão bom, já estou atrasado, né? Já devia ter vindo antes. É assim que a Bíblia descreve, amados irmãos. É assim que a Bíblia descreve. Mas nossa própria carne, o mundo, o inimigo, tira de nós esse gosto pela casa de Deus, para que nós possamos ter esse espírito mórbido, desanimado, e criamos raízes nesse mundo. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria está
nos céus, e é muito melhor. É incomparavelmente melhor. João diz que ele vê novo céu, nova terra, e o mar já não existe. Essa é uma expressão interessante. Por que o mar não existe? Qual é o problema do mar? Existem debates sobre isso e nos meus estudos, uma hora eu já pensei de um jeito, outra hora eu já pensei de outro, mas eu acho que agora eu não vou mais mudar, não. Já cheguei mais ou menos à conclusão. A ideia não é tanto, João não está tanto falando que o mar não vai existir, porque a criação geme para ser restaurada. O mar faz parte da criação de Deus, e o mar está sofrendo também, as criaturas marinhas estão escravizadas ao pecado, e o resgate da criação inclui toda a criação. O Senhor vai fazer novo todas as coisas. E, honestamente, seria uma perda muito grande imaginar, puxa, então nós não vamos ter o mar, é tão lindo, né? Tão agradável. A ideia a minha conclusão atual é que o mar não existirá no sentido que existia para as pessoas no primeiro século, a maneira como eles viam o mar. O mar estava ligado a um ambiente hostil, tinha a ideia de ser algo perigoso, indomável, algo que poderia levar pessoas à morte, que separava as pessoas. Então, quando se pensava no mar, principalmente no primeiro século, era mais numa conotação negativa do que mesmo numa coisa agradável e bela da criação de Deus. Eu entendo que é isso que João está dizendo. O mar não vai existir nesse sentido, mas o mar será restaurado e nós teremos, sim, esse corpo, essa massa de água fantástica que você vai olhar e, se não foi o nosso mar hoje, mas algo parecido, mesmo porque tem um rio da água da vida. Então, no mínimo, vai ter um lago, porque se esse rio é um rio real e tem água correndo, vai para onde essa água? Não é? Pelo menos vai ter uns lagos muito bonitos que lembrem o mar. Mas, de fato, o Senhor vai renovar. Imagina isso. Muito provavelmente, o Senhor renovando a criação, e nós podendo contemplar um mar diferente, sem perigo, sem ondas violentas, sem tsunami, sem sal, talvez, né? Não vai precisar. É bem provável que seja exatamente isso, porque a vida marinha também geme e espera a restauração de todas as coisas. Então, não vai existir o mar da maneira como eles pensavam. Mas, além da gloriosa recriação de Deus, tem a gloriosa cidade de Deus. Verso 2. Vi também a cidade santa. Já falei um pouco, antecipei aqui, já falei um pouco sobre a cidade santa, a nova Jerusalém. O céu é descrito na Escritura, às vezes como um país e às vezes como uma cidade. Tá? Por exemplo, nossa pátria está nos céus. Falando numa ideia mais de país, Lucas 19, Hebreus 11, falam do céu como um país, uma pátria, mas também fala de uma cidade. Muitas vezes o céu é descrito como uma cidade. Em Apocalipse 21 e 22, o local onde Deus irá viver com o seu povo é chamado de uma cidade 15 vezes. 15 vezes a Nova Jerusalém é descrita como uma cidade. E essa repetição enfática indica que realmente nós estamos diante de uma cidade com arquitetura, com muros, com ruas. E tudo isso é suficiente para dizermos que não é uma figura de linguagem, é uma cidade mesmo. A Bíblia está descrevendo o céu, a cidade de Deus, como uma cidade. Sendo uma cidade, nós podemos afirmar que lá vai haver vida comunitária. Claro, nós estaremos vivendo em sociedade, mas uma sociedade perfeita, de cooperação, onde os santos viverão em perfeita harmonia. Na criação caída, o ajuntamento comunitário sempre gera problemas, porque quanto mais pecado junto, mais problema. Essa é uma dificuldade nas grandes cidades. A Nova Jerusalém é uma cidade enorme, mas não tem pecado, lembre-se disso. Nosso problema de estar perto uns dos outros não é tanto o fato de estarmos em sociedade, porque é maravilhoso, Deus nos criou para nos relacionarmos. O que é ruim é a solidão, não é?
A solidão é terrível, porque fere aquilo que nós somos. Deus nos fez como seres relacionais. Mas o grande problema é que quando nos relacionamos numa sociedade maior, o pecado estraga essas relações. E às vezes aquilo que devia ser um deleite termina sendo até perigoso. Porque quanto mais pecador junto, né, mais riscos. Né? Como diz a velha música, um pecador incomoda muita gente. 2 pecadores. Então, mas no céu não vai haver isso. Não há pecado. Então, no céu nós poderemos viver em comunidade, certos de que estaremos em perfeita harmonia. Então, imagina que coisa boa. Não precisamos nos separar uns dos outros, mas estaremos juntos sem nenhum problema, porque o pecado já não existirá. Mas que coisa maravilhosa, o que é isso? É o céu. É exatamente assim que a palavra de Deus descreve esse local. Essa cidade incrível, ela está descrita em detalhes, aí em Apocalipse, no nosso texto um pouco adiante. Ela é a capital do novo céu e da nova terra. A descrição que João faz é simplesmente impressionante. Segundo ele, a cidade está no centro do céu futuro. Lembra-se, o céu presente é a nova Jerusalém, o céu futuro é o novo céu e a nova terra. Quando o Senhor renovar essa terra e o céu, então a nova Jerusalém vai descer, João vê a cidade descendo, para ser como a espécie da capital dessa nova ordem. Esse céu presente vai se unir à terra renovada. E, finalmente, estaremos vendo essa recriação de Deus. João descreve a cidade como estando assentada sobre uma montanha, rodeada por uma enorme muralha. Não existe risco de invasão. No novo céu, os inimigos de Deus estão todos distantes, não tem perigo de ataques, mas a localização sobre um monte da muralha lembra a absoluta segurança que os habitantes desfrutarão, e os que já estão lá estão desfrutando nesse momento, olhando aquela muralha imponente, as ruas de ouro, o rio da água da vida, né? Toda aquela atividade, aquela vida vibrante no céu, sem pecado. Tudo isso concentrado em uma cidade que João descreve como a Nova Jerusalém. Ele diz que a sua origem é da parte de Deus. Ela descia da parte de Deus. Essa cidade é prometida como herança para todos os salvos em Apocalipse 3:2. A implicação é que a cidade já existia quando João estava olhando, ele não está vendo a cidade sendo criada. Os crentes em Cristo estão exatamente nessa cidade, que é a sua morada temporária. Quem morreu em Cristo está no céu, mas é o estágio final? Não. Assim como aqueles que partiram sem Cristo já estão condenados, já estão. Lucas 16 mostra isso. Sofrimento, angústia dos que já morreram sem Cristo, já estão. Mas é o estágio final? Não, porque o próprio inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então, em ambos os casos, eles estão no que nós chamamos de estado intermediário. Os salvos na felicidade de um estado intermediário na bênção de Deus, e os perdidos na condição miserável, terrível de estarem nas angústias infernais, mas ainda esperando o lago de fogo, que é ainda pior. Mas, atualmente, os salvos em Cristo, eles estão na sua morada temporária maravilhosa. O céu presente hoje se restringe à Nova Jerusalém, separada desse mundo material. Mas quando Deus criar o novo céu e a nova terra, então a cidade santa descerá, unindo-se o céu e a terra. Os que morrem em Cristo estão nessa cidade instantaneamente. João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, essas frases é fantástica. Imagina isso, a cidade santa está sendo preparada através dos milênios por Cristo, é Cristo mesmo, com toda a sua perfeição e zelo, preparando o lugar onde nós vamos morar. Imagina que cidade incrível vai ser essa. Nós vamos ficar simplesmente
estarrecidos. Certamente nós vamos dizer como Jó, olha, eu só tinha ouvido falar, eu nunca imaginei que fosse tão bonito, tão glorioso, tão empolgante, como eu estou vendo agora com os meus olhos. Estou vendo essa realidade que antes eu só podia imaginar. Mas é assim, um lugar preparado por Cristo. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se Jesus está, Ele mesmo, preparando um lugar para nós, você imagina que esse lugar não seria o lugar mais incrível? O melhor endereço que nós poderíamos ter? É lá onde os salvos em Cristo estão. E é exatamente aí onde nós iremos, se de fato colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. É um endereço absolutamente certo. Esse versículo fala também da singularidade, porque ele diz que essa cidade ela estava ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Lembra os casamentos antigos, né, que muitas vezes levavam dias, a festa levava dias. E aqui essa ideia, é uma alegria constante. Atualmente essa preparação continua até o dia em que finalmente a nova Jerusalém, que é chamada apropriadamente da noiva, sendo adornada para o seu esposo, será a morada eterna, não temporária, mas eterna, de todos os salvos em Cristo. Então aí temos a segunda verdade, que é a gloriosa cidade de Deus. A terceira verdade, rapidamente no verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Falei há pouco sobre o desejo de Deus de habitar com o seu povo, do tabernáculo que o Senhor mandou Moisés construir, que era o endereço, era a tenda do Senhor. Mas era temporário. O templo de Salomão, também o Senhor, a sua glória, habitou ali, mas foi temporário. Hoje o Senhor habita na sua igreja, o templo vivo. Mas um dia, aquele desejo do Senhor de ter o endereço físico perto do seu povo, vai se completar de maneira perfeita. Quando essa nova cidade descer no novo céu, na nova terra, e o nosso Deus estiver morando, habitando ali, o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitando no meio deles. O texto diz que a nova Jerusalém é o verdadeiro e celestial tabernáculo, a morada, o endereço do nosso Deus. O verso 4 fala da gloriosa felicidade com Deus. É a quarta verdade que mostra que aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que qualquer coisa dessa vida. A gloriosa felicidade com Deus. Diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Imagina isso, irmãos. A morte já não existirá. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso não quer dizer que no céu não vai haver choro, porque nós choramos de alegria também. Nós choramos de felicidade. E choro nem sempre é a expressão de tristeza e dor. Eu sou chorão, você já me viram chorando? Eu choro feito uma Madalena, né? Então, não vou chorar, vocês não me viram chorando ainda, então não me conhecem bem. Vou já chorar para vocês verem, não. Mas a ideia é, não é que não vai ter lágrimas, porque nós temos lágrimas de alegria, de emoção, de felicidade. Nós não teremos lágrimas que expressam a tristeza da morte. A morte, que é a causa dessas lágrimas de tristeza, não vai haver. Então, os olhos estarão secos de lágrimas de tristeza. Eu creio que estarão cheios de lágrimas de alegria, de felicidade, de reencontros. No inferno não existe nenhuma conexão, nenhuma amizade, tanto que o rico no inferno, ele diz: manda que alguém fale para os meus irmãos, para que eles não venham, lembra disso? Para esse lugar. Pensa um pouco, o homem está numa situação miserável, horrível. É duro até pensar no inferno, como a Bíblia descreve. Havia um pregador puritano, antigamente, que ele dizia: vocês não deviam nunca brincar com o inferno, nunca fazer piada, porque o inferno é tão horrível que não devia ser motivo de riso. Quando ouvimos falar a palavra inferno, era para a gente chorar, pensando na miséria dos que estão agora, nesse instante.
Mas o rico lá, ele está na pior situação possível. Mas ele diz: pai Abraão, manda que alguém fale para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Pensa por um instante, se a chegada dos irmãos ali pudesse criar um ambiente de comunidade, de amizade, de trocas de ideias, iria tornar a vida dele um pouco melhor no inferno. O inferno deixaria de ser tão horrível, porque pelo menos eu teria os meus irmãos. Mas quando o homem diz, fale, ele já sabe, se eles vierem, nós não teremos amizade, nós não teremos comunhão, não existe nenhuma ponta de alegria no inferno, absolutamente nada. No céu, exatamente o contrário. Não existe nenhuma despedida, somente alegres reencontros. Não existe saudades, não existe separação, é simplesmente encontros eternos e alegres, e lágrimas de alegria. Às vezes, em funerais, ou você andando no cemitério, nas lápides, né, as pessoas escrevem, às vezes, aquela frase assim, muito triste, que diz, saudades eternas de fulano de tal. Para um salvo em Cristo, nunca essa frase faz sentido. Nós temos saudades, mas são temporárias. Saudades eternas? Eterno? Como é que é saudade eterna? Já já nós estamos juntos. Não. Saudade nós temos, sim. E não é pecado ter saudade, não é pecado chorar, Jesus chorou. Nada disso. Mas ter aquela ideia, acabou. Nunca mais, tá? Saudades eternas, de jeito nenhum. Se você é um salvo, e a pessoa que foi promovida para a glória está com Cristo, não existe saudades eternas. Existe uma temporária separação, para em breve estarmos novamente juntos, para nunca mais nos separarmos. Já pensou nisso? Que coisa empolgante. Eu não gosto de falar muito sobre o céu, porque eu tenho medo dos irmãos se suicidar, porque é tão bom. Tem gente procurando morrer, às vezes, olha, não vá tirar a sua vida para ir para o céu, não, viu? Porque dá vontade de morrer, honestamente, quando a gente olha, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Estou perdendo o meu tempo, eu podia estar morando nessa cidade agora. Imagina isso, né? Eu podia já estar contemplando a glória de Deus, eu podia já estar conversando com os irmãos que foram adiante de mim, louvando ao Senhor, construindo alguma coisa com eles, já ajudando o Senhor enquanto Ele está preparando o lugar para os que vêm, eu trabalhando com Cristo, Senhor, deixa eu preparar esse apartamento aí, está chegando mais uma pessoa e tal, eu queria que ele morasse aqui pertinho, tá? Imagina isso, algo completamente incrível. O texto diz, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque a morte já não existirá. Não haverá luto. Essa expressão de dor, quando alguém morre, não vai haver no céu. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, às vezes nós temos a ideia errada de que essas primeiras coisas que vão passar, que são as coisas que nós vivemos hoje, são as melhores. E ficamos assim tão apegados, né, como se esse aqui fosse o nosso lugar. Corremos tanto atrás desse mundo, criamos raízes tão profundas, nos angustiamos tanto porque não conseguimos isso, comprar aquilo, adquirir aquilo. Mas que tolice, que bobagem. Primeiro, porque por mais que você compre e tal, você não tem nada, absolutamente nada. Né? Não, tenho, porque eu comprei uma casa. Comprou uma casa, muito bem. De quem é minha, do papai aqui é minha. Né? Está aqui o teu registro do imóvel, está aqui o terreno, é mesmo. De quem era esse terreno? Era de fulano de tal, e de quem era? Era do pai dele, cadê o pai? Morreu. O pai morreu, então era dele, era? Certo. E o pai dele? Não, era do avô dele. E cadê ele? Morreu. Morreu. Então não era dele, né? Ele só usou emprestado. Isso quer dizer que não é minha também? Não. Eu está só emprestado. E talvez está muito mais perto de você devolver do que você pensa. De quem é a terra? Não é minha, é nada, a terra é do Senhor é terra. Nós temos um pedaço de papel que nos dá o direito de uso temporário. Aí a gente se agarra com unhas e dentes, é meu, e mata. Diz que uma das causas de morte, briga entre família, é 1 metro de terra, porque passaram a linha aqui e perdi. Oh, meu Deus. Eu, como não tenho terra, só nas unhas, né? Não sei muito o que. Mas tinha uma casa lá em Fortaleza, antes de mudar,
E de repente um vizinho lá que construiu, nunca tinha nem visto, conseguiu meu telefone no condomínio e tal, e toda aquela, seu Genuan, é o senhor, sou eu mesmo e tal, que foi o senhor, é porque eu fui construir minha casa agora, a casa dele nos fundos, dentro do condomínio, e, olha, eu gosto de medir as coisas, e quando eu fui medir, eu notei que tem 1 centímetro que o seu muro entrou no meu terreno. Foi mesmo, foi, rapaz, Deus te abençoe. Não, é porque o senhor sabe, né? A gente tem que ter as coisas certas. Sim, eu sei. Mas para construir aí, primeiro não fui eu que medi, que não sou eu que faço. E depois o condomínio tem as normas, a gente só começa a construir quando o condomínio autoriza. Então o senhor entre na justiça para ganhar esses centímetros lá do condomínio, porque eu também, não, mas aí eu queria fazer um acordo com o senhor e tal. Meu amigo, eu estou só sobrevivendo, você quer que eu pague o quê para você? Eu fiz uma choradeira, mas não sensibilizou o coração do homem e tal. Mas, finalmente, para ter uma noção, eu terminei, rapaz, depois faça aí, quantos centímetros, ele calculou o centímetro, é uma nesga, botou uma palavra bonita, é uma nesga de terra. Diga, rapaz, isso é coisa importante, nesga, né? E aí, tal... E aí calculou quanto é que seria, parece que dava R$2.000. Aí disse, é mesmo, pai, 2.000. E, por sinal, o vizinho teve o mesmo problema e ele me deu todos. Depois, Deus abençoe o vizinho, eu não tenho nada. Eu tive que, depois eu vou parcelar, vou lhe dar. O homem quase que morre, porque tinha uns 2 centímetros. Agora, isso é dentro de um condomínio, nunca ninguém vai derrubar esse muro, não vai ter... Ele vai morrer e ninguém vai saber que tinha esses centímetros que foi errado no muro. Mas é a minha terra. Que bobagem, né? Que bobagem. Como eu disse, eu não trabalho com isso, parece que para as pessoas é extremamente importante, mas na minha cabeça, rapaz, faz sentido você brigar com o vizinho porque passou 30 centímetros aqui, não, é porque a terra é minha. Não, você pensa que é. Não é não. Daqui a pouco vai ser do seu filho. Não, o velho bateu as botas, é nossa agora, né? É não, porque também daqui a pouco eles passam. E a gente briga por tanta bobagem. Se a gente tivesse esse zelo pelo reino de Deus, por salvar almas perdidas, né? Se a gente perdesse o sono para fazer a obra do Senhor, imagine que coisa maravilhosa. Precisamos conhecer o que nos aguarda, a glória do céu, e pensar nas coisas do alto. Essa é a nossa morada. Essa é a nossa casa preparada pelo nosso Deus. Ali é o lugar onde nós vamos querer estar e nunca mais vamos nos separar. Na alma de todos os homens existe um vazio. Todos os homens carregam nas suas almas um desejo pelo paraíso perdido e pela comunhão com o Criador. Existe um livro interessante de Milton, um clássico da literatura cristã, que é O Paraíso Perdido. É exatamente essa ideia. Todos nós estamos, dentro de nós, a bússola da nossa alma aponta para um lugar que nós nunca tivemos, mas parece que é lá que nós gostaríamos de estar. Nós sentimos saudade, que nós não sabemos de quê, nem de coisas que os nossos olhos nunca viram, mas parece que ainda a gente sente falta. Tem uma poesia da Clarice Lispector, bem interessante, sobre saudade, que ela diz isso: eu sinto saudade de coisas que eu nunca vi, que eu não sei nem de que é, mas eu sinto saudade. Eu sei de que é o paraíso de Deus, porque nós somos criados para estar com o Senhor. A nossa falta, na verdade, é o desejo de voltar para o paraíso. A bênção é que esse paraíso está preservado para nós. O rio da água da vida está lá. O trono de Deus está lá. A árvore no meio do jardim também está lá. Então nós estamos voltando para aquilo, para o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído. É isso que a nossa alma realmente anseia. Todos nós carregamos dentro de nós esse desejo que nada nesse mundo preenche. Nada nesse mundo. Sem desfrutar da ajuda santificadora do Espírito de Deus, o homem que não é salvo, por exemplo, ele sente esse vazio, mas ele procura preencher com conteúdos diferentes. E o mundo lhe oferece algumas opções. Eles tentam preencher esse desejo com diferentes oportunidades, conquistas, mas continua o vazio. Realmente, o vazio na alma humana não pode ser preenchido por nada, exceto pela glória de Deus, mediada por meio da sua palavra e do Espírito. Na alma de todo salvo,
também existe um desejo, que nada nesse mundo pode preencher, mas é diferente da pessoa que não conhece a Cristo, porque nós sabemos o que é, e nós sabemos que um dia será plenamente preenchido. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria está nos céus. Como os heróis da fé, os patriarcas, nós também aspiramos por algo além dessa vida presente. Hebreus 11:6 diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Lá está de novo, uma cidade. Cidade santa que o Senhor preparou para nós. Irmãos, o melhor está por vir. Não sei da sua história, não sei se você é aquela... Há pessoas que vivem presas ao passado, amargurados porque tiveram isso, aquilo, ou porque foram desapontados, traídos, perderam amigos, alguém criou algo que subtraiu seus bens, era uma pessoa que vivia assim, assado, e pronto, acabou-se, já tenho idade, perdi. O que eu tinha de bom nessa vida passou, e a pessoa fica naquela saudade, lembrando o passado. Se você é um salvo em Cristo, não é pecado ter saudade, mas é problema viver de saudosismo, porque o melhor está na frente, o melhor está por vir. Lembre-se disso. Sempre lembro do pastor Tomé Wilson, querido professor lá do Seminário do Cariri, pouco antes do seu retorno para os Estados Unidos, fizemos um aniversário, era aniversário dele, nós alunos, ele cuidava dos homens, dormitório, fizemos um aniversário para ele, compramos um bolo, o seminarista não tem absolutamente nada, naquele tempo o nosso lanche era o pó da morte, literalmente, pegava aquele suco, né, botava açúcar, era uma benção, depois das 10 da noite, a gente tinha jantado às 6, né, quando era 10 da noite, estava azul de fome, comendo as paredes, aí comprava aqueles suco e fazia e tal. Aí, de aniversário do seu Tomé, a gente fez um esforço tremendo e comprou um bolo. Eita, vai ter bolo hoje, né? Hoje não é só o pó da morte, não, tem bolo. Aí, então, reunimos ali no hall e fomos prestar homenagem ao nosso querido professor. Um dos nossos colegas foi falar em nome da turma, eu lembro muito bem, e ele falando assim... Seu Tomé é um homem que já se viu tanto, o Senhor, já está com uma certa idade, quase que dizendo assim, coitado, já está descendo a ladeira e tal. Seu Tomé entendeu, que o homem estava lamentando por ele, né? O rapaz, ele interrompeu a fala na hora e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sim, eu tenho idade, mas eu não quero voltar nem um dia, não. O melhor está na frente. Então, não vão pensar que porque eu tenho idade, eu sou uma pessoa triste, porque eu já fui jovem. De jeito nenhum. Eu quero seguir, porque o melhor está diante de mim. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a grande verdade. O melhor está diante de nós. E sabe uma coisa que não pode esquecer? Vai passar. Vai passar. Não interessa o que seja. Se você está em Cristo, independente da dor, independente do peso, independente das situações terríveis que viveu na história, e talvez essa dor esteja perdurando até agora, quando o coração começar a ficar pesado, lembra-se da Nova Jerusalém e diga para você mesmo, vai passar. E quando passar, nós não teremos nenhuma saudade daquilo que foi, porque o melhor está por vir. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa bendita esperança. Louvamos muito, Senhor, porque nós não merecemos, Senhor, promessas tão grandiosas. Quem somos nós? Para ouvir do nosso mestre dizendo, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu voltarei. Eu vos receberei para mim mesmo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quem somos nós? Para estarmos incluídos entre esses que serão recebidos na Nova Jerusalém. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, por tua infinita graça. Senhor, nos ajuda, com a certeza do céu, com as maravilhas do céu, curar as feridas e as bobagens da nossa alma. Ficamos arrastando coisas do passado, ficamos lamentando quando o Senhor tem nos dado uma riqueza tão grande.
ficamos nos sentindo miseráveis, pequenos, quando nós somos ricos em Ti. E o Senhor nos deu algo que vale mais do que o mundo inteiro. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós já ganhamos, Senhor, ou melhor, o Senhor ganhou por nós. Nós temos o maior tesouro. Nós não temos o que reclamar, Senhor. Pedimos perdão por isso, porque muitas vezes temos murmurado, temos reclamado, temos tirado os olhos de Ti e das Tuas benditas promessas, e começamos a olhar a nossa própria situação, e começamos a ter a autopiedade, e o pecado da autocomiseração começa a entrar na nossa alma. Nos perdoe, Senhor, por isso. Nós não temos razão nenhuma de reclamar, só de louvar o Senhor, com toda alegria. Temos lutas, sim, algumas bastante severas, temos as nossas marcas, certamente, vivemos em um mundo caído. O Senhor nos avisou: no mundo tereis provações, mas o Senhor também nos avisou: tende bom ânimo. E a esperança do céu, Senhor, nos dá muito ânimo, nos dá vontade de prosseguir, muda a nossa visão desta vida, nos dá motivação para falar de Cristo aos perdidos e outros irem conosco para esse mesmo lugar. Ó Senhor, muito obrigado por essa maravilhosa e certa promessa. Louvamos o nome do Senhor por isso, pedimos que a nossa alma esteja cheia de alegria quando pensamos naquilo que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.